É como Jesus ele tratava as mulheres. Qual era o relacionamento que Jesus tinha com as mulheres? Na região que Jesus viveu, era um local onde havia muito preconceito. Era uma cultura totalmente preconceituosa em relação às mulheres. Então a gente percebe, ao longo do ensinamento de Jesus, que ele quebrou muito essas barreiras. Se não fosse por Jesus, hoje ainda teria muito mais preconceito em relação às mulheres. Nós vivemos numa época onde existe ainda muito machismo. Existe uma palavra que passou a fazer parte do nosso vocabulário, que é o feminicídio. É uma palavra nova que fala sobre os assassinatos contra mulheres. Geralmente o homem, de um modo geral, ele é mais forte. Ele usa da força que tem do seu poder para assassinar, muitas vezes, as suas companheiras. É interessante que o homem ainda é muito machista, mesmo na nossa cultura. Ele às vezes não aceita uma traição. Então muitos homens que traem não aceitam uma traição. E muitas vezes assassinam suas companheiras. Então esse é o tipo de mundo que nós vivemos. Esse não é ensinamento de Jesus, obviamente que não, Jesus não era machista. Embora Jesus vivesse numa cultura assim. Jesus era uma pessoa que valorizava as mulheres. Não olhava para as mulheres como um objeto, mas ele tinha um grande apreço pelas suas discípulas, porque Jesus tinha muitas discípulas. Jesus tinha mulheres que cuidavam dele, cuidava das roupas de Jesus. A Bíblia fala sobre isso, de mulheres importantes que cuidavam de Jesus, para que Jesus tivesse uma vida um pouco mais confortável. Existe episódio de Jesus ali no poço de Jacó, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana. Então os discípulos ficaram com preconceito em relação a Jesus conversar com aquela mulher. Os discípulos nem perguntaram a Jesus o que ele estava conversando com ela. De uma certa forma, os discípulos não quis nem saber, porque eles mesmos tinham preconceito. Então Jesus ele foi quebrando essas barreiras. Existe um incrível relacionamento de Jesus com Maria Madalena. Então, na mente do nosso tempo, fala que Jesus ele tinha um caso com Maria Madalena. Jesus tinha com Maria Madalena um caso amoroso. Na verdade, era um caso amoroso, mas não tinha nada a ver com a carne, não era um relacionamento carnal. Mesmo porque Maria Madalena ela via em Jesus o próprio Deus. A Bíblia relata de Maria se ajoelhando aos pés de Jesus. Ela tinha para Jesus uma verdadeira reverência. Sabia que Jesus era Deus. E Jesus, muitas das vezes, Jesus quebrou algumas barreiras, até mesmo no caso daquela mulher, quando ela foi pega em adultério. Se bem que aquilo era uma armadilha, pelo menos falar que a mulher foi pega em adultério levou até Jesus. E Jesus não condenou aquela mulher. E Jesus, ele agiu de uma forma que os acusadores daquela mulher ficaram com muita vergonha, muito constrangidos, porque Jesus escrevia na terra, enquanto eles falavam com Jesus o que faria com aquela mulher, porque na lei de Moisés deveria ser apedrejada. Acredito que Jesus estava escrevendo ali na terra o pecado daquelas pessoas. E alguns, quando viram, ficaram muito assustados. Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então as pessoas foram saindo. Ninguém teve coragem de atirar pedras naquela mulher. Jesus disse: onde estão os seus acusadores? Então Jesus disse para aquela mulher: vai, não peques mais. Então Jesus, ele foi um grande exemplo para o mundo de hoje, para o mundo cristão em relação às mulheres. Até hoje, até mesmo nas igrejas, existe preconceito em relação às mulheres. Algumas coisas que o apóstolo Paulo escreveu, quando ele fala que mulher não pode pregar na igreja,
É claro que o apóstolo Paulo está escrevendo no contexto daquela época, mas não é é apenas é, é apenas uma exceção, não é uma regra. Mesmo porque a Bíblia fala de mulheres que foram até juíza, como no caso de Débora, que era juíza. Tenho, no caso de muitas mulheres hoje que são pastoras, pessoas que fazem a obra de Deus. Então Deus não faz nenhuma exceção de pessoas. Não faz exceção de pessoa. Para Deus todas as pessoas são iguais, tanto homem quanto mulher. É evidente que para que Jesus nascesse, Deus escolheu uma mulher, porque Jesus deveria fazer carne. Obviamente Deus escolheu uma mulher. Então nenhuma mulher teve o privilégio de Maria. E também nenhum homem foi considerado tanto como foi considerado Maria. Evidente que, obviamente, porque Maria era mulher e era função de mulher ser mãe. Mas mesmo se olhando para o lado pelas proporções, nenhum homem foi tão honrado quanto Maria. Então Deus muitas vezes honrou as mulheres, mesmo no Velho Testamento. A gente vê honrando as mulheres, no caso de Débora, quando ela saiu para a guerra, ela foi honrada perante as pessoas. Débora foi uma juíza, uma mãe de Israel. Então, os preconceitos que existem hoje não há razão de ser. Muitas vezes Deus, ele fez, por exemplo, a lei do divórcio, porque um homem poderia repudiar a mulher e dar a carta de divórcio. Jesus falou que isso era por causa da dureza do coração das pessoas daquela época. Muitas leis que Deus deu naquela época foram por causa da dureza do coração do povo. Não era vontade de Deus. Pela vontade de Deus não existe essa questão de exceção entre homem e mulher. Deus não faz exceção de pessoas. Enquanto Deus criou homem e mulher os criou. Os dois são iguais perante Deus. Então esse preconceito que existe, essa criminalidade contra a mulher nos nossos dias, é algo que não faz parte do caráter de Deus. Assim como o mundo, em outras questões também está se distanciando de Deus, distancia também nessa questão desse preconceito e dessa agressão contra as mulheres, até mesmo nos nossos dias.